A Guerra dos Judeus, Flávio Joséfo. Parte 16. Livro 4, capítulo 18. Os idumeus continuam a praticar os atos de crueldade em Jerusalém, e particularmente contra os sacerdotes. Matam Anano, sumo sacerdote, e Jesus, outro sacerdote. Elogios desses dois grandes personagens. 319. Tanto sangue derramado não satisfez o furor dos idumeus. Eles continuaram a derramá-lo por toda a cidade, saquearam as casas e mataram a todos os que encontraram. Pouparam somente o povo da camada mais baixa, porque não o julgavam digno de sua cólera. Eram principalmente os sacerdotes o objetivo de sua vingança. Apenas caíam-lhes nas mãos, eram logo mortos. Calcaram aos pés os corpos de Anano e de Jesus, verberando ao primeiro o afeto que o povo lhe tinha, e ao outro o discurso que ele tinha feito de uma das torres da cidade. Sua impiedade chegou ao ponto de lhes recusarem a sepultura, embora os judeus sintam-se inclinados a prestar essa honra aos mortos, tanto que retiram da cruz e sepultam antes do pôr do sol os que sofreram a morte como punição de seus crimes. A esse respeito, eu penso poder dizer que a morte de Anano foi o começo da ruína de Jerusalém, e suas muralhas foram derrubadas e a República dos Judeus destruída, quando esse soberano sacerdote, com seu sábio proceder, no qual estava toda a esperança de salvação, foi tão cruelmente massacrado. Era um homem de tal mérito que não há louvores de que não seja digno. Nada se poderia acrescentar ao seu amor pela justiça. Sua humanidade era tão grande que, em vez de se elevar pela grandeza da linhagem sua e pela sublimidade de sua posição e dignidade, sentia prazer em se diminuir. Nenhum outro jamais desejou conservar com mais ardor a liberdade de seu país e a autoridade de sua nação. Ele preferia os interesses gerais ao seu particular. Desejava com paixão a paz com os romanos, porque conhecia muito bem o seu poderio e sabia que era impossível aos judeus qualquer resistência. Não duvido mesmo de que, se ele tivesse vivido, teria conseguido o seu intento. Ele era, na verdade, tão eloquente que conseguia todo o povo tudo o que queria. Já tinha reduzido ao extremo os perturbadores do descanso público, que ousavam tão falsamente tomar o nome de zelotes, e os judeus teriam podido, sob sua orientação, como tal chefe, dar muito trabalho aos romanos e levá-los a um acordo justo e razoável. Ele tinha, ademais, a vantagem de ser secundado por Jesus, que sobrepujava, depois dele, a todos os demais em mérito. Mas Deus, querendo purificar com o fogo tanta maldade e abominação que tinham desonrado aquela santa cidade, privou-a do socorro desses grandes homens, cuja coragem, prudência, atividade e amor ao povo, opondo-se às suas desgraças, lhes poderiam ter retardado a destruição. Vimos assim esses dois grandes personagens, antes revistos dos hábitos sacerdotais, reverenciados por todo o povo, considerados como protetores da religião e conhecidos em toda a terra pela fama de suas virtudes, expostos, nus, sobre o pavimento e entregue aos cães e aos animais. A virtude jamais foi tão insolentemente ultrajada. Poder-se-ia ver, sem lágrimas, o vício triunfar deste modo sobre ela? Capítulo 19.
Continuam as horríveis crueldades em Jerusalém da parte dos idumeus e dos zelotes. Maravilhosa constância dos que as sofriam. Os zelotes matam Zacarias no templo. 320. Depois que Anano e Jesus foram tão cruelmente massacrados, os zelotes e os idumeus levaram sua raiva contra o baixo povo e fizeram também entre eles uma horrível mortandade. As pessoas da nobreza eram encarceradas com a esperança de que elas passassem para o seu lado. Nenhum sequer, porém, preferiu evitar a morte, a fim de se unir àqueles malvados para a ruína de sua pátria. Não se contentavam em lhes fazer perder a vida. Aqueles tigres sanguinários faziam-nos sofrer antes todos os tormentos imagináveis, e só lhes concediam a graça de lhes tirar a vida pela espada, depois que seus corpos estavam esgotados, sob o peso de tantas dores e incapazes de continuar a senti-las. Durante a noite, enchiam as prisões com os que apanhavam durante o dia, de lá tiravam os mortos para dar lugar aos vivos que queriam trucidar do mesmo modo. O terror do povo era tal que ninguém se atrevia abertamente nem a sepultar os mortos, nem a se lamentar, fossem mesmo parentes ou amigos. Para derramar lágrimas e lamentar seus mortos, eles tinham de encerrar-se em suas casas, olhar antes de todos os lados para ver se não eram observados ou ouvidos por alguém. Porque a compaixão era tida como um grande crime por aqueles monstros de crueldade, e não se podiam chorar os mortos sem perigo de perder também a vida. Tudo o que se podia fazer era cobrir durante a noite aqueles corpos com um pouco de terra, depois de terem sido tão desumanamente massacrados. Fazê-lo durante o dia era considerado um ato de extrema coragem, e 12.000 homens de nobre origem, e que ainda se encontravam em pleno vigor de sua idade, morreram dessa maneira. 321. Por fim, aqueles tiranos, cansados de derramar tanto sangue, fingiram querer observar alguma forma de justiça e, tendo determinado matar Zacarias, filho de Baruque, porque, além de sua ilustre origem, sua virtude, sua autoridade, seu amor pelos homens de bem e seu ódio pelos maus, tornavam-no temível a eles mesmos, e suas grandes riquezas eram um grande incentivo para sua ambição. Escolheram 70 dos mais notáveis dentre o povo, que constituíram aparentemente juízes, mas sem lhes dar, na verdade, poder algum. Perante eles, acusaram-no de ter querido entregar a cidade aos romanos e ter tratado a esse respeito com Vespasiano. Não se encontrando prova alguma, nem pelo menos a mínima probabilidade desse pretenso crime, não deixaram de afirmar que era verdadeiro e queriam que o testemunho que eles davam fosse suficiente para condenar o acusado. Zacarias facilmente compreendeu que aquele julgamento era uma hipocrisia que iria terminar com sua prisão e depois com sua morte. Mas, embora não visse esperança alguma de salvação, nada diminuiu da firmeza de sua coragem. Começou por censurar com desprezo os seus acusadores e o expediente tão vergonhoso de que se serviam para ocultar a verdade com tão visíveis calúnias. Destruiu depois em poucas palavras os crimes de que o acusavam e os fez recair sobre eles mesmos. Disse-lhes como e qual fora, desde o princípio até então, a concatenação de crimes que, se sucedendo uns aos outros, haviam produzido aquele amontoado de tudo o que a injustiça, o furor e a impiedade podem cometer de mais terrível. E terminou deplorando aquele estado mais infeliz do que se poderia imaginar, a que sua pátria se encontrava reduzida. Palavras tão generosas acenderam tal ira no coração dos zelotes que nada lhes pôde impedir de matar Zacarias naquele mesmo instante, embora quisessem dar àquele julgamento uma aparência de justiça até o fim.
e ver se aqueles que eles haviam escolhido para juízes teriam bastante coragem para não temer fazê-lo, numa circunstância em que eles não podiam agir sem correr o risco da própria vida. Assim permitiram a esses 70 juízes que se pronunciasse, e não havendo um só deles que não preferisse se expor à morte do que ao remorso de ter condenado um homem de bem pela maior de todas as injustiças, todos a uma voz declararam-no inocente. Ao ouvirem tal sentença, os zelotes soltaram um grito de furor. Sua raiva não pôde tolerar que aqueles juízes não houvessem compreendido que o poder que lhes havia dado era imaginário, e do qual não queriam que eles fizessem uso algum. 2 dos mais ousados daqueles homens atiraram-se sobre Zacarias e o mataram no meio do templo, insultando-o ainda depois de morto, dizendo com a mais cruel de todas as zombarias: Recebe esta absolvição que nós te damos, o que é muito mais garantida que outra. Lançaram em seguida seu corpo numa vala comum que estava abaixo do templo. Os 70 juízes foram expulsos indignamente a golpes de espada para fora do templo, não porque um sentimento de humanidade os haviam isentado de manchar as mãos no sangue daqueles homens, mas para que, se tendo espalhado por toda a cidade, fossem como outras tantas testemunhas, cuja deposição já não poderia permitir a ninguém duvidar que a capital de um reino outrora florescente não estava reduzida à escravidão. Capítulo 20. Os idumeus, tendo sido informados da maldade dos zelotes e tendo horror de suas incríveis crueldades, retiram-se para o seu país. Os zelotes duplicam ainda sua crueldade. 322. Os idumeus, não podendo provar tantos excessos horríveis, começaram a se arrepender de ter vindo. Um dos zelotes advertiu-os secretamente de tudo o que acontecia. Disse-lhes que era verdade que eles tinham tomado as armas porque lhes haviam feito crer que os habitantes queriam entregar a cidade aos romanos, mas que não se havia encontrado a menor prova dessa pretensa traição, e que aqueles que queriam passar por defensores da liberdade, tendo ateado fogo à guerra civil, exerciam tal tirania, que seria para se desejar que eles tivessem sido contidos desde o começo. Mas, como se havia entregue com eles a tais crimes, seria pelo menos necessário procurar um fim a tantos males e não fortalecer a aqueles que tinham determinado subverter todas as leis de seus antepassados. Que a morte de Anano e a de um tão grande número de homens do povo, executados numa única noite, os havia vingado plenamente, porque eles tinham sido sitiados no templo. Que vários, mesmo dentre eles, vendo a que horríveis excessos se entregavam aqueles que os haviam impelido à guerra, e que não tinham mesmo vergonha de cometê-los, mesmo na presença dos idumeus, seus libertadores, arrependiam-se de os ter seguido, e censuravam os idumeus por tolerá-los, em vez de os abandonar. E assim, pois que constava que aquela pretensa combina... Peraí, pessoal, que tá errado aqui. E assim, pois que constava que aquela pretensa combinação com os romanos era mera suposição. Perfeito, deve ser essa a conjugação. Não havia presentemente nada que temer de sua parte, e Jerusalém era inexpugnável, a não ser que fosse dividida por dissensões domésticas. Eles nada melhor podiam fazer do que regressar, para mostrar a todos, separando-se daqueles malvados, que eles não queriam tomar parte em seus crimes. E que se não os tivessem enganado, eles não teriam vindo em seu auxílio. As palavras e as razões desse zelote persuadiram os idumeus,
e eles resolveram regressar, começando por dar liberdade a 2.000 habitantes que se uniram a Simão, do que falaremos em seguida. 323. Tão inesperada partida que surpreendeu igualmente os zelotes e os habitantes, causou o mesmo efeito em seu espírito, embora seus sentimentos fossem contrários. Uns e outros alegraram-se, os habitantes, porque não conheciam o arrependimento dos idumeus por terem vindo. O afastamento deles, que sempre eram considerados inimigos, dava-lhe um pouco de coragem. E os zelotes, que julgavam não ter mais necessidade do socorro dos idumeus, consideravam-se livres da obrigação de agir por causa deles, com certa precaução, e numa tal liberdade de cometer de ali por diante, com desenfreada liberdade, todos os crimes que sua raiva lhes inspirava. Assim não conservaram mais medida alguma. Não tomaram mais nenhuma deliberação em seus conselhos. Suas mãos seguiam do mesmo instante o movimento de seu espírito, e por mais detestável que fosse uma resolução, apenas era imaginada logo em seguida, sem mais, também executada. 324. Como as pessoas mais generosas e da mais ilustre nobreza eram o principal objeto de seu ódio, começaram por eles a encher a cidade novamente de sangue e crimes, porque sua virtude lhes causava temor e eles não podiam ver a inveja, sem inveja, o brilho de sua ilustre origem, nem se julgar em segurança, enquanto alguns deles vivessem. Assim procuraram matar, além de outros, Gorion, cujos méritos o tornava tão ilustre como sua descendência, e que não cedia a nenhum outro dos judeus, naquela nobre ousadia que lhe inspirava o amor da liberdade pública, o que eles consideravam o maior de todos os crimes. Níger Peraita, que se havia distinguido por tantos feitos de valor na guerra contra os romanos, experimentou também os efeitos da raiva desses homens furiosos. Embora lhes mostrasse as feridas recebidas na defesa de sua pátria comum e lhes falasse de suas benemerências e dos serviços prestados, não deixaram de arrastá-lo vergonhosamente pela cidade. Quando, depois de o terem levado para fora das portas, ele viu que não lhe restava mais nenhuma esperança de salvação, rogou-lhes que lhe prometessem pelo menos enterrá-lo. Mas até isso eles recusaram. Então, antes de morrer sob seus golpes, fez imprecações contra eles, almejando que os romanos fossem os vingadores de seu sangue e que a carestia, a guerra, a peste e uma divisão mortal enchesse a medida dos castigos que merecia a enormidade de seus crimes. A justiça de Deus não tardou mesmo para fustigar aqueles ímpios sob todos os flagelos e para seu castigo, em lhes mandar estranha divisão que pôs em seu meio. Depois da morte de Níger, aqueles malvados julgaram nada mais temer. E não houve crueldade que eles não exercessem contra o povo. Não perdoavam ninguém, consideravam crime capital ter outrora resistido a eles. Imaginavam-no em todos os que permaneciam indiferentes. Tratavam como gloriosos os que não lhe vinham fazer a corte e como espiões os que a faziam. E a morte era o castigo geral com que puniam, sem distinção, tudo o que lhe aprazia fazer passar por crimes horríveis e irremissíveis. Assim, ninguém escapava à sua crueldade, a não ser os que eram de tão desprezível condição que eles não julgavam dignos de sua ira. Capítulo 21. Os oficiais das tropas romanas insistem com Vespasiano para atacar Jerusalém, aproveitando a divisão dos judeus. Sabe a resposta que ele lhes dá para mostrar que a prudência o obrigava a diferi-la. 325. No entanto, os oficiais das tropas romanas, que tinham os olhos abertos a tudo o que se passava em Jerusalém,
julgava que se devia aproveitar de uma divisão tão favorável para eles. Insistiam com Vespasiano, seu general, que não a deixassem escapar. Diziam-lhes eles que aquilo acontecia por uma especial providência e auxílio de Deus, que seus inimigos voltassem assim suas armas contra si mesmos, e que os momentos eram preciosos, pois se os deixassem escapar, os judeus poderiam num instante reunirem-se, quer pelo excesso de males que sofriam, quer por se arrependerem de ter tão imprudentemente permitido a cisão entre eles. O grande general respondeu-lhes que aquele ardor em enfrentar o perigo, sem considerar o que era mais útil, era uma prova de sua coragem, mas que a prudência o obrigava a dela usar de outro modo. Porque, acrescentou ele, se nos apressarmos em atacá-lo, nós os obrigaremos a se reunirem para voltar contra nós todas as forças, que são ainda muito fortes. Ao passo que, se nós o diferirmos, elas continuarão a se enfraquecer por meio dessa guerra doméstica, que já começou a diminuí-las. Não vedes que Deus, que luta por nós, quer que lhe sejamos devedores dessa vitória, sem que nos faça correr perigo algum? Quando uma guerra civil, que é maior de todos os males, leva os inimigos até esse excesso de furor a se degolarem reciprocamente, que temos nós a fazer se não continuar como espectadores de tão sangrenta tragédia? E por que nos expormos ao perigo para combatermos pessoas que já se destroem a si mesmas? Se alguém imagina que uma vitória obtida sem combater não deve ser tida como gloriosa, aprenda que as vicissitudes da guerra, sendo incertas, a verdadeira glória consiste em se servir das vantagens que podem obter o intento pelo qual se tomaram as armas. E assim, a prudência não é menos louvável do que o valor, quando produz o mesmo efeito. Enquanto os nossos inimigos enfraquecer-se-ão uns pelos outros, nossos soldados refazer-se-ão, no descanso de todas as suas fadigas passadas, e colocar-se-ão em condições de suportar ainda outras maiores, com um vigor maior. Contudo, mesmo que buscássemos o brilho de uma vitória obtida por meio de grandes combates, não seria agora o tempo para isso, pois os judeus não pensam nem mandam forjar armas, nem fortificar suas praças, e nem em se garantir com algum outro auxílio, e o escarniçamento com que se consomem a si mesmos os reduz a tal estado que eles encontrariam alívio na escravidão. Assim, quer consideremos a prudência, quer consideremos a glória, não temos outra coisa a fazer que deixar que eles acabem de se destruir. Pois se agora nos apoderássemos dessa grande cidade, isso não seria atribuído ao nosso valor, mas ao fato de terem eles mesmos causado a sua ruína. Estas razões de um chefe tão prudente persuadiram todos os oficiais e os fizeram estimar ainda mais sua admirável sabedoria. Capítulo 22. Vários judeus entregam-se aos romanos para evitar a fúria dos zelotes. Continuam as crueldades e impiedades dos zelotes. 326. Muito depressa se constataram os efeitos dessa prudente ação de Vespasiano, pois muitos judeus tinham todos os dias vindo entregar-se a ele, para evitar o furor dos zelotes, não sem grande dificuldade e sem grande perigo, porque todas as portas e avenidas de Jerusalém estavam cuidadosamente guardadas, e eles matavam a todos os que, por qualquer pretexto, procurassem sair quando houvesse motivo de se suspeitar que era para esse fim.
O único meio de conservar a vida era resgatá-la por meios de dinheiro. Assim, os ricos escapavam e aqueles homens desnaturados não perdoavam a um só dos pobres. Os caminhos estavam cobertos de monte de cadáveres que serviam de alimento aos animais, e o horror de tal espetáculo fazia que muitos que desejavam fugir preferissem morrer na cidade, na esperança de que, pelo menos, não seriam privados da honra da sepultura. A barbárie desses monstros de crueldade recusou-lhes mesmo essa graça e chegou tal excesso que, sem fazer distinção entre os que eram mortos dentro ou fora da cidade, não permitiam que se enterrasse nenhum só. Mas era muito pouco para eles calcar os pés às leis de seus antepassados. Vangloriavam-se em violar as da natureza, em ultrajar o mesmo Deus com suas horríveis impiedades. Não perdoavam tanto aos que enterravam os corpos dos parentes e amigos, como aos que queriam fugir para junto dos romanos. A morte era a recompensa de sua piedade e era suficiente para ter necessidade de sepultura, tê-la dado a um outro. A compaixão, que é um dos mais louváveis de todos os sentimentos, estava inteiramente extinta no coração daqueles malvados. Tudo que poderia causá-la redobrava-lhes o furor. Sua crueldade passava dos vivos aos mortos e voltava dos mortos aos vivos. A impressão que tantos males causavam no espírito das pessoas que suportavam tornava-lhes a imagem tão espantosa que aqueles que ainda viviam invejavam a felicidade dos mortos e achavam que era preferível ser privado da honra da sepultura a sofrer os tormentos pelos quais os faziam passar na prisão. Aqueles homens animados pelos demônios não se contentavam em calcar os pés tudo o que é mais digno de respeito. Eles zombavam do mesmo Deus e tomavam como loucura a ilusão as predições dos profetas. Mas as consequências os fizeram ver que eram bastante verdadeiras. Aqueles celerados foram os executores da predição feita há muito tempo, de que, depois de uma grande divisão, Jerusalém seria tomada, e depois que os que mais deviam respeitar o templo de Deus tivessem profanado com sua impiedade, ele seria queimado e reduzido a cinzas, por aqueles aos quais as leis da guerra permitiam usar, como lhes aprovesse, de sua vitória. Capítulo 23. João de Giscala, aspirando um governo tirânico, faz com que os zelotes se dividam em dois partidos, de um dos quais ele fica sendo o chefe. 327. Como João há muito tempo aspirava a um governo tirânico, ele não podia tolerar que outros partilhassem com ele a autoridade. Assim, separou-se deles, depois de ter trazido para o seu partido os que a impiedade tornava capazes dos maiores crimes. E não querendo mais obedecer a ninguém, ele dava ordens com firmeza e severidade, sem deixar lugar a dúvidas de que ele estava resolvido a usurpar o soberano poder. Alguns seguiam-no por temor, outros por afeto. Tão difícil era esquivar-se de seus artifícios e do poder que ele tinha de persuadir. Mas a maior parte porque julgava que lhe seria vantajoso lançar-se sobre ele somente a culpa de todos os crimes nos quais tinham parte. Sendo muito valente e tendo tanto de inteligência quanto de coragem, conseguiu atrair para o seu partido a muitíssimos. Mas, ao mesmo tempo, os principais desse partido o abandonaram, porque a inveja não lhes permitia obedecer-lhe, porque o tinha visto como igual e temia tê-lo como senhor. Não tinham dificuldade em imaginar que, uma vez consolidado o governo, com o poder absoluto, seria muito difícil despojá-lo do mesmo, e jamais ele lhes perdoaria a resistência e a má vontade.
Estas razões fizeram com que eles resolvessem a se expor a tudo antes que se tornar voluntariamente escravos de tal tirano. Assim, eles se dividiram em 2 partidos, de um dos quais João ficou sendo o chefe. Sendo partidos opostos, por vezes, chegaram a lutas e guerrilhas, que não passavam de ligeiras escaramuças. Seus maiores impedimentos eram contra o povo, e eles pareciam porfiar quem saquearia mais. 328. Assim estava Jerusalém, tão amargurada e oprimida, ao mesmo tempo pela guerra e pela tirania, pela contestação de 2 partidos. A guerra, por mais temível que fosse, parecia o mais suportável dos 3 males. Os habitantes deixavam suas casas para refugiar-se junto dos romanos e procurar, na compaixão de um povo estrangeiro, a sua segurança. A segurança que não podiam encontrar entre os da sua própria nação. Capítulo 24. Aqueles que eram chamados de sicários ou assassinos apoderam-se da fortaleza de Massada e praticam 1000 depredações. 329. A estes 3 grandes males, tão grandes de que acabamos de falar, juntou-se um quarto, que também contribuiu para a ruína de nossa pátria. Havia perto de Jerusalém um castelo bastante forte, de nome Massada, que nossos reis tinham outrora mandado construir para lá guardarem seus tesouros, muitas armas e também para a segurança de suas pessoas. Os sicários ou assassinos não eram em número tal que os levasse a cometer seus crimes abertamente. Por isso, matavam à traição. Apoderaram-se dessa fortaleza e, vendo que o exército romano estava em descanso e que os judeus se degladiavam em Jerusalém, imaginaram empreender coisas que jamais haviam pensado, nem ousado fazer. Assim, na noite da festa da Páscoa, tão solene entre os judeus, porque se celebra em memória da sua libertação da escravidão do Egito, para ir tomar posse da terra que Deus havia prometido aos nossos antepassados, esses assassinos atacaram de improviso a pequena cidade de Engedi. Antes que os habitantes tivessem tido tempo de tomar as armas, mataram mais de 700 deles, dos quais a maior parte eram mulheres e crianças. Saquearam todas as casas e levaram todos os despojos para Massada. Trataram do mesmo modo todas as aldeias e todas as vilas dos arredores. Seu número crescia cada vez mais e não havia um lugar sequer na Judéia que não estivesse naquele tempo exposto a toda sorte de depredação. Como acontece no corpo humano, quando a parte mais nobre é atacada por uma grave enfermidade, todas as outras também se ressentem. Assim, nessa horrível divisão que tinha reduzido a tal extremo a capital, abrindo as portas à licença, havia feito que o mal se espalhasse por toda parte. Nada havia que aqueles celerados não julgassem poder fazer impunemente. Após terem devastado tudo o que estava perto deles, retiraram-se para o deserto, onde, depois de se terem reunido em grande número para formar, senão um pequeno exército, pelo menos um bando considerável de ladrões, atacaram as cidades e os templos. Aqueles aos quais fazia tanto mal não os poupavam quando podiam agarrá-los, mas lhe era muito difícil porque eles fugiam imediatamente com os despojos conquistados. Assim, podia-se dizer que não havia lugar sequer na Judéia que não participasse dos males que faziam Jerusalém perecer. Capítulo 25. A cidade de Gadara entrega-se voluntariamente a Vespasiano, e Plácido, mandado por ele, contra os judeus dispersos pelos campos, mata também um grande número deles. 330. Vespasiano estava a par de tudo o que acabamos de narrar, porque aqueles que vinham de Jerusalém entregar-se a ele, ainda que os zelotes guardassem cuidadosamente todas as passagens e não perdoassem a um só dos que lhes caíam nas mãos, alguns sempre conseguiam escapar.
Esses desertores pediram a Vespasiano que tivesse pena deles e de sua cidade, tão aflita, e que salvasse as relíquias de seu povo, do qual uma parte já tinha sido degolada por causa de seu afeto pelos romanos. E os que estavam ainda com a vida corriam o mesmo risco. O grande general, comovido pela desgraça que o atormentava, resolveu aproximar-se de Jerusalém, aparentemente para sitiá-la, mas na realidade para libertá-la da opressão daqueles malvados, que podemos dizer, conservavam-na sitiada permanentemente. Seu intento era também apoderar-se de todas as praças ao arredores, a fim de que, quando ele quisesse verdadeiramente executar o grande cerco, nada restasse no exterior que lhe pudesse mover obstáculos. 331. Como os principais e os mais ricos dos habitantes de Gadara, que é a mais poderosa e mais forte de todas as cidades de além do Jordão, desejava a paz e queria conservar seus bens, mandaram secretamente alguns representantes a Vespasiano para lhe oferecer a posse da cidade. Disso os facciosos só vieram a saber quando os viram aproximar-se da cidade. Não tiveram dificuldade em julgar que, como os habitantes que os favoreciam superavam-nos em número, eles não podiam conservar a praça contra tantos inimigos que tinham o mesmo tempo, interna e externamente, e que a fuga era o único partido que eles tinham a tomar. Mas julgaram que lhe seria vergonhoso resolver-se a isso, sem que alguém viesse perder a vida daqueles que eram a causa de sua desgraça. Assim, para satisfazer a sua vingança, mataram a Doleso, que ocupava a primeira linha, pela nobreza do nascimento, e que tinha sido o autor dessa delegação. Seu furor levou-os até mesmo a lhe dar vários golpes depois de sua morte. Tendo-se satisfeito com esse ato de crueldade, de alguma maneira fugiram. Os habitantes receberam Vespasiano com grandes aclamações e não se contentaram em lhe fazer juramento de fidelidade, mas, para assegurá-lo ainda mais do verdadeiro desejo que tinham de permanecer em paz, derrubaram as muralhas, a fim de se porem em condições de não poder fazer a guerra, mesmo quando eles o quisessem. Vespasiano deu-lhes uma guarnição de cavalaria e de infantaria, para defendê-los dos ataques dos revoltosos, que haviam fugido. Mandou Plácido contra eles com 500 cavaleiros e 3.000 soldados de infantaria, e voltou a Cesareia com o restante do exército. 322. 332. Os revoltosos, vendo aquela cavalaria dirigir-se a eles, refugiaram-se numa aldeia de nome Betnabre, onde encontraram um grande número de homens de defesa. Uns tomaram as armas voluntariamente para se unirem a eles, os outros a eles os obrigaram. E confiando então em suas forças, não tiveram receio de atacar Plácido. Este recuou um pouco de propósito, quer para deixar acalmar-se seu primeiro ardor, quer para afastá-los de sua fortaleza. Mas logo que eles se haviam retirado a um lugar mais vantajoso, cercou-os e atacou-os e os pôs em fuga. Os que pensavam escapar eram detidos pela cavalaria, e os que resistiam eram mortos pela infantaria. Perderam então aquela ousadia que os tornavam tão afoitos. Sua coragem arrefeceu porque, quando eles queriam atacar os romanos, encontravam-nos tão unidos e de tal modo defendidos por suas armas que nenhum golpe os podia atingir, nem lhes romper as fileiras. Ao passo que eles eram, ao contrário, atingidos pelos golpes de seus dados, nos quais alguns se espetavam como fariam animais selvagens. Outros eram mortos a golpes de espadas e outros desbaratados pela cavalaria. Como o principal cuidado de Plácido era impedir que eles tornassem a entrar na aldeia, ele e os seus antecipavam-se-lhes pela velocidade de seus cavalos, não permitindo que aqueles que dela estavam próximos lá conseguissem entrar, e os obrigavam a fazer meia volta e a tornar ao campo onde eram mortos, exceto um pequeno número dos mais fortes e dos mais ágeis, que conseguiu com dificuldade entrar na aldeia.
Os que guardavam as portas ficaram bem atrapalhados, porque de um lado eles não se resolviam a abri-las aos seus habitantes e fechá-las aos de Gadara, e por outro lado eles temiam, se os recebessem, que eles fossem a causa de sua ruína, como de fato isso quase chegou a acontecer, pois a cavalaria romana, tendo-os impelido até lá, pouco faltou que não entrassem confusamente com eles. As portas foram fechadas, e Plácido, durante todo o restante do dia, atacou tão fortemente toda a aldeia que lhe abriu uma brecha e dela se apoderou. Mataram o baixo povo, incapaz de se defender, os outros fugiram, a aldeia foi saqueada e em seguida incendiada. Os que escaparam levaram o terror a todo o país. Por maior que fosse sua infelicidade, eles a imaginavam ainda maior e afirmavam que todo o exército dos romanos marchavam contra eles. Tão extremo terror fê-los abandonar tudo. Fugiram para Jericó, onde esperavam ficar em segurança, porque a cidade era forte e muito populosa. Plácido, animado pela sorte favorável, perseguiu-os até o Jordão, e aquela grande multidão de judeus, não podendo passá-lo, porque as chuvas o haviam tornado mais fundo, foi obrigada a travar um combate. Sentindo-se então muito fracos para sustentar os ataques dos romanos, e não sabendo para onde fugir, 15.000 homens foram mortos. Um número infinito atirou-se ao rio e morreu afogado. 2.200 foram aprisionados, com uma grande quantidade de camelos, bois, carneiros e asnos. Embora os judeus tivessem já sofrido grandes perdas, esta pareceu sobrepujar a todas as demais, porque não somente todo o caminho que eles tinham feito em sua fuga e o lugar onde se tinha dado o combate estavam juncados de cadáveres, mas também porque o Jordão estava tão cheio que não podia ser atravessado. E uma parte desses corpos foi levada pelo rio e por outros rios ao lago Asfaltite. 333. Plácido, para levar além a sua fortuna, marchou contra as pequenas praças vizinhas, tomou a Bila, Julíada, Bezemote e todas as outras até o lago Asfaltite. Lá deixou como guarnição os judeus que se tinham entregue aos romanos, nos quais pensou poder confiar mais. Embarcou em seguida seus homens no lago, onde derrotou todos os que lá iam buscar sua salvação. E assim todo o país que está além do Jordão, até Macheron, foi reduzido ao domínio dos romanos. Capítulo 26. Vindex revolta-se nas Gálias contra o imperador Nero. Vespasiano, depois de ter feito estragos em diversos lugares da Judéia e da Idumeia, dirige-se a Jericó, onde entra sem resistência. 334. Enquanto essas coisas se passavam na Judéia, Vindex, com os mais poderosos gauleses, se haviam revoltado contra Nero. Nessa rebelião falam as outras histórias em seus particulares. Essa notícia aumentou ainda o desejo que Vespasiano tinha de terminar imediatamente a guerra que havia iniciado, porque ele previa que aquela rebelião poderia ser seguida de muitas outras e julgava que o meio de fazer que a Itália tivesse menos motivo de temer era pacificar o Oriente, antes que aquelas dissensões domésticas estivessem acendido ainda mais o fogo da guerra. Mas o inverno opôs-se aos seus desígnios, e tudo o que pôde fazer foi colocar guarnições em todas as cidades pequenas e nas aldeias que tinha tomado, comandadas por oficiais e subalternos, e mandar restaurar algumas daquelas praças que haviam sido destruídas. 335. À entrada da primavera, ele veio com seu exército, de Cesareia a Antipátrida, onde, depois de ter permanecido 2 dias para pôr em ordem ali todas as coisas, mandou devastar e incendiar os lugares das vizinhanças.
Destruiu também os arredores da toparquia de Tama e marchou para Lida e Jâmnia. Essas duas praças entregaram-se a ele e as povoou com habitantes de outras cidades, nos quais pensou poder confiar. Avançou para Emaús, ocupou a passagem que leva a Jerusalém, mandou fortificar um campo com um muro, lá deixou a 5ª legião e passou com o restante de suas forças para a toparquia de Betripitom. Ali incendiou todas as terras e aos arredores da Idumeia, com exceção de alguns castelos que fortificou e onde colocou guarnições, porque a oposição lhe parecia muito vantajosa. Tendo tomado no meio da Idumeia 2 pequenas cidades, chamadas Betari e Cafartoba, mandou matar ali mais de 2.000 homens, reservou perto de 1.000 para escravos, expulsou o restante do povo e deixou como guarnição uma grande parte de suas tropas, para fazerem incursões e devastações nos montes. Depois voltou a Emaús com seu exército, e de lá, passando pela Samaria e por Neápolis, que os do lugar chamam de Mabarta, chegou a 2 de junho, a Core, onde acampou no dia seguinte. Apresentou-se diante de Jericó, onde Trajano, um de seus chefes, depois de ter submetido tudo o que estava além do Jordão, juntou-se a ele com as tropas que comandava. Antes da chegada dos romanos, vários haviam fugido de Jericó para se refugiar nos montes que estão em frente de Jerusalém, e uma parte dos que lá tinham ficado foram mortos. Capítulo 27. Descrição de Jericó, de uma admirável fonte que lhe está perto, da extrema fertilidade do país, dos arredores, do lago Asfaltite e das espantosas sobras do incêndio de Sodoma e de Gomorra. 336. Vespasiano achou a cidade de Jericó, outrora tão célebre, completamente despovoada. Ela está situada numa planície dominada por um alto monte árido e pedregoso, muito estéril e tão longo que se estende do lado do norte até o território de Citópolis e do lado do sul até Sodoma, sem que por essa grande esterilidade aí encontremos habitantes. Outra montanha, que lhe está fronteira, e situada do outro lado do Jordão, começa em Julíada, ao norte, e estende-se muito longe, do lado do sul até Gomorra, onde se limita com Petra, cidade da Arábia. Há também outro nome denominado Monte Ferrato, que vai até as terras dos Moabitas. Entre estes dois montes está a planície chamada o Campo Grande, que começa na aldeia de Genabata e vai até o lago Asfaltite. Seu comprimento é de 1.200 estádios, sua largura de 120, e o Jordão o atravessa pelo meio. 337. Ali vemos 2 lagos, o Asfaltite e o de Tiberíades, cuja natureza é completamente diversa. A água do Asfaltite é salgada e nele não há peixes. A do Tiberíades é muito doce e ali vive grande quantidade de peixes. Como esse país é árido porque é irrigado somente pelas águas do Jordão, o calor é ardentíssimo durante o verão e o ar que respiramos é tão quente que causa doenças. Essa mesma razão faz que tanto as palmeiras que cresçam ao longo das margens desse rio sejam férteis, quanto as que estão afastadas são-nos, ao contrário, muito pouco. Há perto de Jericó uma nascente muito rica, cujas águas irrigam os campos vizinhos, e está bem perto da antiga cidade, que foi a primeira de que Jesus, filho de Nave, valoroso chefe dos hebreus, se apoderou, pelo direito da vitória. Dizem que as águas dessa fonte, outrora tão perigosas que somente corrompiam os frutos da terra, mas também faziam as mulheres dar luz antes do tempo e contaminavam com seu veneno todas as coisas por onde passavam.
Depois o profeta Eliseu, digno sucessor de Elias, as tornou tão boas para beber e tão saudáveis quanto antes eram malsãs e prejudiciais, e tão capazes de fertilizar quanto antes eram inúteis para esses fins. O que aconteceu do modo que vamos dizer, este homem admirável havia sido muito caridosamente recebido pelos habitantes de Jericó e quis demonstrar-lhe sua gratidão com um favor, cujos efeitos nem eles, nem os seus pais jamais veriam cessar. Colocou então no fundo do poço uma vasilha cheia de fel, levantou os olhos ao céu, ordenou que fizessem oblações à borda da fonte, rogou a Deus que adoçasse as águas dos regatos com que se irrigava a terra, com outras tantas veias, que temperasse o ar para torná-lo ainda mais saudável, e desse abundância os frutos da terra, e que os homens a cultivassem sem que as águas jamais cessassem de lhes ser favorável, enquanto eles permanecessem na justiça. Tão ardente oração teve o condão de mudar a natureza da fonte, que depois tornou as mulheres e as terras tão fecundas quanto antes as fazia estéreis. A virtude das águas é tão grande que basta molharem um pouco a terra para que ela se fertilize, e os lugares onde elas ficam por mais tempo produzem o mesmo que aqueles por onde passam rapidamente, como se quisessem castigar os que a detêm em suas propriedades, por desconfiança dos seus efeitos maravilhosos. Não há em toda essa região regato algum cujo percurso seja tão longo. 338. O país que ela atravessa tem 70 estádios de comprimento e 20 de largura. Aí vemos grande quantidade de belíssimos jardins, onde crescem palmeiras de diversas espécies e cujos nomes, bem como o sabor de seus frutos, são diferentes. Há alguns que, quando apertamos, segregam mel, que em nada difere do mel natural, de que aquele país é muito rico. Há também, em grande número, além de cipestres, árvores das quais se tira bálsamo, líquido que nenhum fruto pode igualar. Assim podemos dizer, parece-me que um país onde tantas plantas, tão excelentes, crescem em tal abundância, tem alguma coisa de divino, e eu duvido de que em todo o restante do mundo haja um outro que se lhe possa comparar, pois tudo que aí se semeia e se planta multiplica-se de maneira incrível. Devemos, segundo minha opinião, atribuir-lhe a causa ao calor do ar e ao poder singular que essa água tem de contribuir para a fecundidade da terra. Um faz abrirem-se as flores e as folhas, e outro fortifica as raízes pelo aumento de sua seiva durante os ardores do verão, que lá são extraordinários, e sem tal resfriamento nada ali poderia crescer, exceto com muita dificuldade, por maior que seja esse calor. Sopra pela manhã um vento leve que refresca a água que é aurida antes do nascer do sol. Durante o inverno, ela é tépida e o ar é tão temperado que um simples hálito leve basta. Quando neva, nos outros lugares da Judéia. Este país está distante de Jerusalém 150 estádios e 60 do Jordão. O espaço que vai até Jerusalém é pedregoso e deserto, embora o que se estende até o Jordão e o lago Asfaltite não seja tão elevado. Não é menos estéril, nem mais cultivado. 339. Eu penso ter mostrado suficientemente com quantos favores a natureza embelezou e enriqueceu as cercanias de Jericó. Eu creio dever falar agora do lago Asfaltite. Sua água é salgada, imprópria para os peixes, e tão leve que as coisas, mesmo as mais pesadas, não afundam. Vespasiano teve vontade de ir até lá e atirou à água alguns homens que não sabiam nadar com as mãos atadas às costas. Todos voltaram à tona, como se alguma força estranha os impelisse de baixo para cima. Não se poderia admirar que esse lago mude de cor 3 vezes ao dia, segundo os diversos aspectos do sol.
Ele impede para vários lugares massas de betume. Ele impele para vários lugares massas de betume negras, que parecem touros sem cabeça e que nadam nas águas. Os do país que navegam no lago vão com barcas recolher esse betume, e como ele é tão extremamente pegajoso, gruda de tal modo que só pode ser desligado com urina de mulher e com aquele mau sangue de que elas se desfazem de tempos em tempos. Esse betume não somente serve para calafetar os navios, mas entra também em vários remédios, próprios para muitas doenças. O comprimento desse lago é de 580 estádios, e ele se estende até Zoara, que está na Arábia. Sua largura é de 50 estádios. 340. As terras de Sodoma, vizinhas deste lago, e que outrora eram abundantes, não somente em toda a espécie de frutos, mas também muito célebres por suas riquezas e pela beleza de suas cidades, agora só conservam imagem espantosa daquele incêndio que a detestável impiedade de seus habitantes atraiu sobre ela. Quando Deus, para castigar seus crimes, lançou do céu seus raios vingadores que as reduziram a cinzas. Ali vemos ainda alguns restantes das 5 cidades abomináveis, e suas cinzas malditas produzem frutos que parecem bons para se comer, mas apenas nós os apanhamos, reduzem-se logo a pó. Assim, não é somente pela fé que nos persuadimos desse horrível acontecimento, mas pode-se ainda constatá-lo com seus próprios olhos. Capítulo 28. Último capítulo da leitura de hoje. Vespasiano começa a bloquear Jerusalém. 341. Vespasiano, querendo atacar Jerusalém por todos os lados, mandou construir fortes em Jericó e Ábida, onde colocou guarnições misturadas com tropas romanas e auxiliares, e mandou Lúcio Anil a Gerasa, com um corpo de cavalaria e de infantaria. Tomou a praça de assalto, matou ali uns 1000 homens da defesa, que não puderam escapar, escravizou a todos os demais e deixou a cidade entregue ao saque dos soldados, que a incendiaram depois. Dali passou além. Os ricos fugiam. A morte era a herança dos que não tinham nem força, nem os meios para escapar, e os romanos incendiavam todos os lugares de que se apoderavam. Os montes, bem como as planícies, estavam destruídos pelas tempestades dessa guerra, e os que estavam encerrados em Jerusalém eram obrigados a lá permanecer, porque os zelotes não permitiam sair aos que queriam ir se entregar a Vespasiano. E os que eram contra os romanos, vendo que toda a cidade estava rodeada por suas tropas, não ousavam se arriscar a cair em suas mãos. Fim da leitura de hoje. Continua no próximo capítulo. Obrigado por ouvir. Se gostou, deixa o like. Se não é inscrito, se inscreva no canal e compartilhe em suas redes sociais. Para acessar este livro desde o início, vá à aba da Playlists e clique Guerra dos Judeus. Te encontro na próxima leitura. Valeu, Shalom!